só pôr um remedinho aqui. Bom, em nome de Deus, damos por abertos os trabalhos. Daremos início à audiência pública com a Secretaria da Educação, em discussão e apreciação da Lei 1316/2021, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os munícipes, a população pode participar da audiência acessando o site audiência.educação@guarulhos.sp.leg.br. Nós vamos dar início aos trabalhos. Após a explanação da Secretaria da Educação, nós vamos abrir primeiro para os vereadores. Já está os vereadores presentes. Vereador Rômulo, vereadora Carlinda, vereador Geleia Protetor. Estou vendo ali Luiz Nunes, munícipe. O vereador Lucas está presente. Mais algum vereador presente? Estou presente, senhor presidente. Bom dia a todos. A vereadora Márcia Tasquete, presente. Obrigado, vereadora. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Estou aqui presente, viu? Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Presente. Geleia Protetor, já falei. Mais vereadores se manifestam. Por favor. Após a explanação da Secretaria de Educação, cada vereador que, se quiser, terá 5 minutos para fazer perguntas. E os munícipes terão 3 minutos. Eu vou abrir a palavra agora para o secretário de Educação, para fazer a apresentação. E quem vai fazer a explanação, secretário? O senhor mesmo? O secretário mesmo vai fazer. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto, por favor. Sim, senhora. Senhor presidente, eu só recebi, na verdade nem é o material todo, mas nós não recebemos o material, pelo menos eu não recebi o material para analisar antes dessa reunião pública. Então, eu não sei nem como que a gente vai participar de uma audiência pública onde nós não temos o material para analisar. É isso, senhor presidente. Foi encaminhado para a comissão? Fernanda, por favor. Foi a Juliana, nossa assessoria técnica, é a Juliana, e eu solicitei logo de manhã que ela encaminhasse aos vereadores. A Secretaria de Educação encaminhou para a comissão? Às 9 horas da manhã foi encaminhado, segundo a assessoria, foram encaminhados aos e-mails dos vereadores. Eu gostaria que algum vereador falasse aqui, porque realmente não foi encaminhado. Eu acabei de receber, não tem 5 minutos, e não deu tempo de eu sequer abrir. Pela ordem, senhor presidente. O Rômulo. Vereador Rômulo, pela ordem. É a mesma preocupação aí da Márcia, Geraldo, porque realmente nós não recebemos, né? Mandou às 9 horas, e mesmo que se mandar às 9 horas, é impossível no espaço de 1 hora a gente analisar tudo, é isso. Mas quando as audiências eram presenciais, os vereadores recebiam um relatório na mão na hora da audiência, tá, vereador Rômulo? Então, foi encaminhado às 9 horas da manhã. Eu sei que o tempo é curto, mas nós vamos dar início à audiência, vamos fazer a explanação,
E dentro da explanação que o secretário fizer, os senhores poderão fazer perguntas. Então, eu vou declarar aberta a audiência. Vou passar a palavra ao secretário de Educação. Ele pode usar aí até 20 minutos, tá bom, secretário? Então, até 20 minutos, secretário, ele consegue fazer a explanação. Vamos lá, secretário. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o presidente da comissão, Geraldo Celestino, cumprimentar o presidente Martelo, todos os vereadores que acompanham a sessão, vereador Rômulo, vereador Geleia, a vereadora Carlinda, a vereadora Márcia, vereador Lucas também, né? Não sei se eu estou esquecendo de mais alguém. Bom, se eu estiver esquecendo, que se apresenta aqui, eu não consigo ver aqui na tela, todos os vereadores estão presentes nessa sessão. Quero dizer que tenho profundo respeito por essa casa, como outros, em outros momentos já estive aqui para poder expor, né, a lei de diretrizes orçamentárias, e a LUA também, e tenho uma formação dentro do parlamento, então tenho profundo respeito e tantas vezes que for convocado, estarei presente aqui para poder prestar todos os esclarecimentos. Com relação à lei de diretrizes orçamentárias, eu vou expor aqui, vou colocar uma tela inteira aqui, né? Não. Cadê apresentar agora? Uma guia. Essa é a apresentação mais geral, tá? Com todas as informações que nós colhemos do ano passado para esse ano, mas eu queria me ater mais à questão, do orçamento propriamente dito, tá? Essa informação vocês já devem ter recebido aí, né? São as informações das diretorias e aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias propriamente dita. Bom, como todos sabem, nós tivemos uma frustração de receita de 2020 do que estava projetado para 2021. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, na parte de investimento, uma frustração de 59.802.000. Então, do projetado para esse ano, para 2022, na verdade, nós teríamos um orçamento total na casa de 1.221.418.789,57. Bom, despesas por programas. Melhoria do acesso e da qualidade social da educação infantil, 635 milhões, que corresponde a 52%. Melhoria do acesso à qualidade social da educação e ensino fundamental, 525 milhões, que corresponde a 43%. E melhoria do acesso à qualidade social da educação de jovens e adultos, o EJA, 61 milhões, 5%. Totalizando, então, 1.221.418.789. No dado comparativo com o ano passado, seria, no ano passado, 1.284.022. Portanto, estamos falando aí de 59 milhões, é isso? 59 é o que a gente tinha de investimento no ano passado, contra 36 desse ano. Ah, sim, corrigindo. 59 é o que nós tínhamos de investimento no ano passado, contra 36 milhões nesse ano. Então, nós temos essa frustração, essa queda de receita, que isso compromete bastante, né, a parte de investimento em educação. Bom, as fontes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, do Fundeb, um valor de 642.734. Lembrando que nós, com a aprovação do novo Fundeb, a gente tem uma previsão de aumento de 23% até 2025. Então, se a economia performar, nós teremos aí
até 2025, um aumento, um incremento bastante significativo no que se refere à Fundeb. Na manutenção e desenvolvimento do ensino no MDE, temos 473.927.789. Cota salário e educação, o QESE, 84.364. Programa Nacional de Alimentação Escolar do PNAE, 15.942. E esse é importante, porque nós tivemos, no ano passado, por exemplo, com a necessidade da cesta básica, a gente acabou que em julho a gente já não tinha mais recursos do PNAE. Então, se a pandemia perdura, a gente tem que utilizar outras fontes de recursos para poder garantir a alimentação, porque esse valor do PNAE não é suficiente para poder garantir, caso haja necessidade de complementação com a cesta básica até o final do ano. No programa Brasil Carinhoso, 3.421.000, que no ano passado também nós tivemos problema com o Brasil Carinhoso, não é, Eduardo? Nós tivemos, a projeção era mais ou menos essa, nós tivemos apenas 1 milhão de repasse por parte do governo federal. E no Pró-Infância, 1.030.000. No total, então, como eu já falei, de 1.221.418. Bom, esse é o quadro sintético, né, da LDO, né? Eu queria fazer uma exposição do que a gente fez e realizou nesse período. Eu acho que é importante esse espaço para essa prestação de contas também. Nós tivemos algumas ações bastante importantes no período da pandemia. Apesar da pandemia nos colocar numa situação bastante delicada, do ponto de vista de aula, principalmente, a gente conseguiu empreender, a partir do ano passado, algumas ações. Por exemplo, a PPP, né? Que inclusive foi aprovada aqui nessa casa. Ah, sim. Vou tirar a apresentação aqui. Pronto. Bom, como todos sabem, a PPP foi objeto de muita discussão. E por que nós chegamos nesse momento da PPP, né? Nessa alternativa, né? Para poder resolver os problemas da educação de Guarulhos e dar esse salto? Porque nós temos algo em torno de quase 60% das escolas de ensino fundamental com turno intermediário. Isso confere a cada aluno algo em torno de 2h30 de aula, né? Que nós não atendemos o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, e a única forma de resolver isso é construindo, né? Nós não temos outra maneira de sanar esse problema sem construir novas unidades. Então, como o recurso é pouco, né? Nós estamos vendo aí a previsão de recursos muito frustrada por conta da questão da pandemia, principalmente, né? Dessa frustração de arrecadação. Nós buscamos, através desse instrumento, um parceiro privado, né? Para poder fazer a antecipação do recurso, para que a gente consiga construir de maneira mais célere essas unidades. Nós chegamos a esse número depois de um amplo estudo, que demorou aí quase um ano, e projetamos esse atendimento para 20 anos. E dessa forma, chegamos a um número de 25 novas unidades necessárias para que a gente consiga zerar essa demanda que nós temos no ensino fundamental. É importante que se diga que nós temos hoje, nós estamos acima nos indicadores do IDEB, da média nacional. Nós batemos aí 6,3, mas chegamos numa situação de estanque. Isso se dá muito pelo comprometimento da rede, né? Nós aprovamos o currículo próprio, né? Homologamos o currículo próprio, e nós temos um envolvimento. Esses professores, a rede de Guarulhos, realmente são pessoas absolutamente comprometidas, eles tiram literalmente leite de pedra, porque vocês imaginam, num processo como esse, com criança tendo 2h30, a gente conseguir manter um índice ainda acima da média nacional, acima de São Paulo, capital. Então, realmente um trabalho que nós temos que valorizar todos os dias, né? Bom, nós tivemos aí, já falei de Fundeb, nós temos 3 obras paralisadas, tá? Que são elas, o Parque Secap,
Indiaporã e Cardeais. Todas elas encontram-se em processo, em tramitação de processo de contratação, tá? Nós vamos entregar essas obras esse ano, tá? A previsão, por exemplo, o Cardeais já está em fase de elaboração de edital, o Indiaporã também em fase de elaboração de edital, e o Parque Secap, a abertura da concorrência já no dia... Está em fase de análise, né? Já foi aberto. Na verdade, nós estamos cumprindo um prazo para recurso no que se refere ao Parque Secap. Então, o processo licitatório já aconteceu e nós estamos cumprindo esse prazo de recurso. Tá. Nós também temos, no plano de obras, grandes reformas, né, e manutenções de várias unidades. Por exemplo, manutenções de maior impacto. Nós temos Janete Bechamp, Undina, Dona Benta, Giovanni Angelini, Mário Lago, Pedrinho Narizinho, Pimentas, Rosa de França e Continental. De grandes reformas, Alfredo Volpe, Jean Francisco Guarnieri, Sofia Fantasini, Almeida Barbosa, Terezinha Mian, Perseu Abramo, Sebastião Almeida, Vinícius de Moraes, Castro Alves, Rogério Damião, Glorinha Pimentel, Cândido Portinari, Gilmar Lopes e Manuel Bandeira. Reformas aprovadas em fase de licitação: José Carlos da Silva, Dorcelina de Oliveira, Amador Bueno, Lino Ferreira, Elis Regina e Bambi. Então, essas são as obras que nós estamos, essas grandes reformas, que são reformas realmente estruturais, assim. Teve escola que nós tivemos que, literalmente, demolir todas as paredes, né? Porque eles tinham um método construtivo que colocava palha no interior das paredes, aí teve problema com cupim, nós tivemos que demolir as paredes, reconstruir praticamente a escola toda. Bom, com relação à pandemia, nós, no processo, como nós não tínhamos aula, nós fizemos um investimento, que era um processo que já estava correndo, né, que nós instalamos Wi-Fi em todas as escolas. Então, hoje, todas as escolas da Rede Guarulhos contam com Wi-Fi, né? Estamos num processo de aquisição dos tablets, né, isso com a verba do governo federal, e o chip, porque um dos grandes problemas que a pandemia demonstrou, né, para a sociedade como um todo, é essa falta de universalização do acesso, né, principalmente daquelas famílias que têm menos recurso, né? Então, esse talvez seja um legado, né? Todo o processo histórico da humanidade, sempre depois do caos de grandes guerras, né? Sempre ficam alguns legados. Infelizmente, tivemos que passar por uma pandemia para poder ter uma atenção do Estado de um problema que já estava aí há muito tempo, né? Então, nós estamos com esse investimento já e com a previsão de aquisição de 40 mil computadores, e esses computadores não para ficarem na escola, para que essas crianças possam levar esses computadores para casa. Porque nós desenvolvemos aí, como vocês sabem, um programa de enfrentamento, né, que é o Saberes em Casa, Educação Híbrida, que nós temos aí toda essa parte de acompanhamento por parte dos professores, né, que fazem hoje de maneira assim hercúlea, né, que fazem acompanhamento por telefone, WhatsApp, mas nós sabemos que na realidade, ali na ponta, essas crianças às vezes se valem de um equipamento, ou do pai ou da mãe, às vezes com chip, que é um chip que tem uma limitação de dados, né? Então a gente precisa resolver. E os saberes, a gente está encaminhando o projeto, né, para que ele se transforme em política pública. Acho que já foi encaminhado, né, Fábio? E aí, porque a gente entende também que isso é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que a questão tecnológica e do ensino híbrido, ele vai ter que ser rediscutido no Plano Nacional de Educação, porque é uma realidade, né? E nós saímos na frente. Eu não conheço outros municípios que transformaram esses projetos de enfrentamento em política pública. Então, talvez sejamos um dos primeiros, se não o primeiro município a adotar
o programa de educação híbrida como política pública. Bom, com relação à retomada das aulas presenciais, nós temos um dos melhores protocolos do Estado de São Paulo, né? Isso é elogiado pelo próprio Ministério Público. Nós realizamos testagem, poucas redes que eu tenho conhecimento realizaram testagens, então nós fizemos testagem por amostragem dos alunos e também de toda a parte do corpo docente e discente. Tá, com relação ao nosso protocolo sanitário, nós fizemos toda a adequação de espaço, provendo esses espaços com toda a parte de EPIs e EPCs, né? E, obviamente, nós também estamos monitorando. Nosso protocolo é um protocolo absolutamente rígido com relação a essa questão do acompanhamento, inclusive de pessoas que acabam se contaminando. Nós temos uma intervenção rápida, isso junto numa ação compartilhada com a autoridade sanitária do município. Também fizemos a antecipação da vacinação dos profissionais, isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque poucas cidades no Brasil adotaram essa antecipação. Aqui no estado de São Paulo, eu posso dizer com toda segurança, que inclusive foi me dito isso pelo próprio secretário estadual, que Guarulhos, das grandes cidades, foi a primeira a adotar essa antecipação da vacinação, porque é óbvio que nós sabemos que nesse processo todo, desde o ano passado, nós fazíamos avaliação mensal, né, para ver o comportamento da pandemia, né, mas a gente sabe, nesse momento, da necessidade do retorno, né? Temos convicção que a escola, o ambiente escolar é um ambiente controlado, né? As crianças têm uma assistência ali do corpo, né, dos nossos colaboradores da escola, e uma cobrança para que utilizem máscara, para que façam distanciamento social, para que higienizem as mãos. Então, tudo isso contribui para que eles tenham um ambiente mais controlado, que às vezes, em suas casas, nos seus bairros, isso não acontece. Até uma cultura que eles levam da escola para os seus bairros. Nesse processo, a gente fez, como vocês sabem também, a distribuição de cestas básicas, né, que foi absolutamente necessário e fundamental para poder garantir a alimentação dessas crianças. Vocês sabem também que mais de 60% das crianças da rede Guarulhos elas vão para a escola e tem na alimentação escolar sua principal alimentação. Então, a manutenção da cesta básica foi fundamental, de fundamental importância. E no retorno, nós estamos também garantindo, mesmo aquelas crianças que estão retornando para a sala de aula, nós estamos garantindo ainda que elas continuem recebendo a cesta básica. E uma refeição na escola. É óbvio que isso implica em custo. Como eu falei, o salário educação, né, o PNAE, na verdade, ele é insuficiente para poder prover esse apoio até o final do ano. Então, provavelmente, daqui a 2, 3 meses, nós vamos ter que buscar uma outra fonte, como fizemos no ano passado, para poder garantir. Mas a gente sabe quão fundamental o provimento da cesta básica. E o programa do leite também, tá? Nós tivemos, no caso da cesta básica, é importante também frisar, um problema com relação à questão das empresas no ano passado, que ganharam o saldo, o lote residual, que elas declinaram da entrega. E, por conta disso, nós tivemos que abrir um outro processo licitatório, né? Nós tivemos a entrega garantida até fevereiro, nós tínhamos a previsão de retorno à normalidade a partir de fevereiro, mas a gente teve que, na verdade, prorrogar em razão do recrudescimento da pandemia. Bom, gente, basicamente, são essas as ações, né? Eu queria só valorizar mais uma vez a questão dos saberes, que para quem não conhece os saberes foi um processo de construção da própria rede, nós não gastamos absolutamente nada com os saberes. A TV Câmara, que eu quero mais uma vez aqui agradecer ao presidente Martello, que renovou, inclusive, o contrato, que é muito importante. Nós estamos empreendendo também outras ações agora no sentido de garantir, né, porque a TV ainda é o espaço mais democrático, né, quando você não tem os equipamentos em casa, né, computador, tablet, né, então a TV continua sendo o espaço mais democrático. Eu quero agradecer aqui
mais uma vez, o presidente Martello, que renovou o contrato, entendendo a importância dessa ação na educação de Guarulhos. E os Saberes, também, ele participou, está aqui a Solange, a nossa diretora do DOEP, de uma chamada de uma grande editora nacional que selecionou os 5 melhores programas de enfrentamento da pandemia. E os Saberes foi selecionado entre esses 5, vai ser publicado. Nós exportamos os Saberes, além de Guarulhos, nós levamos Saberes para as cidades do Condemate, levamos os Saberes para outras cidades e outros estados, inclusive. Então, mais uma vez, eu queria valorizar, porque é uma ação bastante positiva e importante num processo dentro da lógica do currículo, né, que foi construído aqui com os nossos profissionais. E a Secretaria não teve um custo com relação aos Saberes. Bom, só para não ficar de fora aqui, que eu acabei não falando, nós fizemos nesse processo também a revitalização de todos os céus, para quem circula aí, vocês circulam na cidade, vocês podem perceber que todos os espaços foram revitalizados, né? E nós realizamos também um webinário. No ano passado, em setembro, nós fizemos um seminário, participamos de um seminário internacional, né, que contou com toda a região do Condemate aqui. Nós chegamos a ter mais de 3.500 profissionais da educação assistindo simultaneamente. Contamos com profissionais de outros países, né, na América do Sul, da Europa, onde nós conseguimos compartilhar nesse momento toda essa parte do enfrentamento. A discussão inicial era com relação à educação básica, né, e depois a pandemia acabou tomando conta da discussão, mas foi muito importante, até para que a gente pudesse formular as nossas ações aqui no que se refere à questão do enfrentamento, principalmente, né, sabendo como esses países estavam enfrentando a pandemia, e principalmente os europeus, que já estavam numa situação mais avançada. Nós realizamos também o webinário, e agora nós temos um outro fórum internacional agora, que já está com o Condemate, a gente está, já assinamos hoje, inclusive, né, a adesão, porque eu acho que esse compartilhamento é muito importante, principalmente num momento como esse, onde a gente tem aí uma situação que todo dia nós temos que nos reinventar. Então, o diálogo, né, constante, ele ajuda e contribui para que nós erremos menos, né? Os erros ocorrem, e a gente, quando erra, tenta corrigir para que isso não tenha consequência para as pessoas, mas o diálogo constante, ele nos dá essa condição para que a gente consiga errar menos, e esse é um preceito fundamental, né, que na nossa gestão a gente tem isso como marca, que é o diálogo constante, e é dessa forma que a gente está conseguindo empreender e construir e melhorar as coisas na educação em Guarulhos. Então, quero aqui agradecer, vou ficar à disposição para as perguntas. Agradecer ao secretário pela explanação. Nós vamos abrir aqui as perguntas dos senhores vereadores. Tá? 5 minutos para os vereadores, depois poderão fazer a réplica, tréplica. O presidente está democrático hoje. Viu, vereador Rômulo? Isso aí eu quero falar, né? Com certeza. Então, primeiramente, eu vou inscrever os senhores vereadores. Rômulo. Eu também quero falar, Geraldo. Doutora Márcia. Vereador Luiz Assede, presidente. Luiz Assede. Julinho também, presidente. Não entendi, desculpa, vereador. Geleia? O vereador Geleia também, presidente. Geleia, o protetor. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente, vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley. Vereador Wesley. Mais algum vereador? Os munícipes que queiram fazer pergunta vai ser encaminhado através do cerimonial, viu, gente? Então eu peço aí ao cerimonial que nos transmitam aí as perguntas dos munícipes, por favor. Então vamos lá, Rômulo Ornelas, por favor. 5 minutos, vereador. Bom dia, Geraldo, meu amigo Geraldo Celestino, bom dia ao secretário e toda a equipe da Secretaria da Educação,
meus companheiros vereadores, colegas de trabalho, bom dia a todos e todas. Eu ouvi atentamente a exposição do secretário. Em cima do que o secretário falou, eu vou fazer uns questionamentos. Um deles, secretário, você falou sobre a questão da volta às aulas, né? E citou que está voltando com todos os protocolos que são corretos de fazer. E a minha questão é sobre o EJA, né? O EJA é um público diferente, né? É um público mais velho, é um público que, até agora, pelo perfil desses alunos do EJA, teoricamente não teve acesso à vacinação. A minha pergunta é se não é temerário a volta às aulas com o EJA, né? Volta às aulas com esse público do EJA. Essa é a primeira questão. Outra questão é do PNAE, né, que você tem a educação tem muita sigla, né? Que é o plano, que é o PNAE, que é sobre a questão da merenda escolar, né? Você falou que o valor que é determinado a compra da merenda escolar é 15.492.000. E esse valor não dava para comprar as cestas básicas, como foi determinado, né? A minha pergunta é o seguinte: foi por falta de recurso que de dezembro a abril não entregou a cesta básica na rede? Foi falta de recurso financeiro? O senhor mesmo falou que esse recurso é insuficiente, né? Esse recurso que foi colocado na tela para nós aí, em torno de 16 milhões. Então, é insuficiente. A minha pergunta é bem simples. Foi por causa disso, dessa ausência da cesta básica, de dezembro a abril. Beleza. Outra questão é sobre o CEL. Você acabou de colocar aí no finalzinho. Você falou que todos os CELs foi revitalizado. Você usou essa palavra, revitalizado. E a minha pergunta é a seguinte: revitalizado o quê? No caso, o que foi revitalizado? Que as piscinas, né, continuam a mesma coisa, a piscina do Céu Pimenta, a piscina do Céu Alvorada, que é aqui do lado da minha casa, lá de outros locais, que continua a mesma coisa, sem utilidade, né, parado lá, sem nenhuma utilidade. Então, eu queria perguntar o que foi revitalizado aí, o que o senhor falou, e por que não, as piscinas são colocadas, deixadas a terceiro plano. Muito obrigado, era isso só. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Rômulo. Posso? Não, eu vou ouvir mais dois vereadores, depois o senhor responde. Também. Todos. Que aí eu não queria perder Tem 5 vereadores. Tá bem. 5 vereadores inscritos. A vereadora Márcia Tasquete, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde a todos os trabalhadores aí da Câmara, aos vereadores e a todos que nos assistem, os munícipes que estão participando. Eu tenho algumas questões. Primeiro, infelizmente, eu vejo como prejudicado a forma da gente poder se manifestar de forma rápida, porque eu recebi um material muito singelo às 9h30 da manhã. Esse material... Só uma parte, vereadora. O projeto da LDO já está na Câmara há 20 dias, mais de 20 dias, e dentro do projeto da LDO tem toda a explanação aí dos gastos da Secretaria da Educação. Então, eu não estou falando ainda dos gastos, viu, Geraldo? Eu só estou falando Receita que e despesas. Como eu estou participando das diretrizes, eu gostaria de um material, que esse material tivesse chegado pelo menos com o tempo da gente verificar e poder explanar melhor, fazer melhores perguntas. Então, já fica aqui o meu desabafo, que eu não gostei do tempo que chegou esse material, muito em cima da hora. Aí eu pergunto, eu gostaria de saber, porque eu não estou dentro do plenário, e eu não sei se o Conselho de Educação está presente. E eu acredito que o Conselho deveria estar presente nesse momento. Essa é a primeira pergunta. Quero saber se tem algum representante do Conselho de Educação aí. Depois, secretário, eu gostaria de saber
quais os riscos fiscais? Por quê? Na apresentação, eu não consegui identificar esses riscos. E no artigo 4º da Lei 101 de 2000, ele fala que tem que ser explanado a respeito dos riscos fiscais. E eu não observei nesses informes a respeito dos riscos. Então, eu gostaria que o senhor explanasse melhor a respeito desses riscos. E com relação à merenda, o senhor disse que houve falta de recurso, né? Porque só foram 15.492.000. E o que nós temos daqui para frente? Quais os riscos de continuarmos na mesma situação, que nem nós ficamos de dezembro até abril sem receber a merenda das crianças? Quais são os riscos disso continuar a acontecer? É isso, senhor presidente. Eu não tenho um material muito grande, então não tenho muito o que perguntar. O vereador Luiz da Sede. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, toda a equipe da Secretaria da Educação, pessoal da TV Câmara, vereadoras e vereadoras. Luiz, vereador, dá uma centralizada melhor em sua câmera. Aí, agora ficou mais bonito. Ficou bom. Agora ficou mais bonito? Ficou mais bonito. Vamos lá. Porque eu tô acabadinho, sabe? Depois tá bem. Deus abençoe o senhor. Amém. Eu quero, primeiramente, dar parabéns para o secretário, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Guarulhos, depois que ele chegou nessa secretaria. Mas eu queria fazer uma pergunta para ele, que já vem questionada há muito tempo, naquele prédio que tem ali na Vila Branca, que no secretário passado eu fiz 2 visitas lá para saber o que seria feito daquele prédio. E até hoje eu não tive uma resposta. Eu vi o vereador questionando a semana passada a questão desse prédio, que é abandonado, é um prédio que só serve para uso de droga, de pessoas usando aquele prédio, que nada até agora a gente tem uma solução daquilo ali. Mas espero que nesse mandato agora, porque no secretário passado não veio comigo 2 vezes lá, mas nada foi feito. E na questão, ia até questionar a questão das piscinas do ICEL, mas o vereador Rômulo já falou isso aí. Realmente, as piscinas de todos os ICEL aqui da região do Pimenta não está funcionando. Mas quero aí dar os parabéns para o nosso secretário Paulo, que fez um trabalho maravilhoso, tem realmente feito a diferença e que continue com esse trabalho maravilhoso. É isso aí. Vereador, obrigado, vereador Luiz. Vereador Geleia Protetor. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhor secretário, funcionários da Secretaria da Educação. Presidente, eu ia comentar, o vereador já acabou de falar a respeito das piscinas, mas nessa oportunidade também gostaria de agradecer ao secretário por excelente trabalho que ele desenvolve na frente da Secretaria da Educação no nosso município. Secretário, muita gratidão que esse vereador tem pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo nessa frente dessa secretaria. É isso, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Paulo, Matheus. Cumprimentar também os nobres pares. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham aqui, ao vivo, aqui pela internet. E quero aqui fazer algumas perguntas para o secretário. E o secretário Paulo, eu gostaria de saber quais são os projetos se tem projetos pré-existentes para ampliação de CELs dentro do município e também os prédios que ficaram em caráter de abandono pela gestão do PT, que teve durante os 16 anos da cidade, se teve algum projeto para a gente que possa ser feita a conclusão
desses prédios que ficaram somente por caráter de abandono, né? Isso ficaram ao longo dos anos que eles construíram diversos prédios e não fizeram assim a sua conclusão. Como na gestão passada, me recordo que um equipamento que muito tempo havia ficado parado, que foi o CEL do Bom Sucesso, e hoje o CEL já está em pleno funcionamento. Isso remete uma questão de estabilidade para a educação dentro do município, principalmente das regiões das periferias, onde se faz necessário. Eu vi também aqui o questionamento aqui do meu colega vereador, Rômulo, falando referente às piscinas. Eu queria também perguntar, secretário, se nesse momento de pandemia está liberado as piscinas para o uso das crianças nesse momento pandêmico, se já está liberado esse uso das piscinas nesse momento pandêmico. E quero aqui finalizar e concluir agradecendo o trabalho e empenho do senhor secretário Paulo Mateus, junto com toda a equipe da Secretaria de Educação, pelo ótimo trabalho, pelo trabalho com diálogo transparente, junto aos professores, junto aos alunos e aos seus pais, isso trazendo melhor qualidade de ensino para toda a cidade de Guarulhos. Que Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, vereador Wesley. Tem mais algum vereador? Bom, eu passo ao presidente, o secretário, já elegi o senhor presidente aqui da Câmara, hein? Eu passo a palavra ao secretário para responder as perguntas e, posteriormente, nós vamos abrir para os munícipes. Bom, vamos lá, respondendo primeiro aqui, o nosso vereador Rômulo. Bom dia, Rômulo. Prazer aqui em poder responder aos seus questionamentos. Eu acho que com isso a gente consegue elucidar, né, essas dúvidas que não só aqui na Câmara, mas muitos cidadãos têm também dúvidas e por isso que é importante esse espaço. Bom, o EJA, senão seria temerário o retorno por conta da questão da faixa etária. Eu só queria salientar que nós antecipamos a vacinação. Guarulhos é um dos poucos municípios do estado, dos grandes municípios, tá? Guarulhos é o primeiro município a fazer a antecipação da vacinação. É que no caso do EJA, ele cumpre um critério cronológico. A prioridade para a vacinação, ela começa pelo PNI, pelo Plano Nacional de Imunização, com a educação infantil, né? E depois ela avança para o fundamental e os colaboradores dessa área. E depois, o penúltimo seria o que seria na terceira fase, os profissionais do EJA, tá? E depois do ensino universitário. Então, nós estamos cumprindo rigorosamente essa situação. Com relação aos alunos, né, aí, evidentemente, que nós temos que cumprir também o PNI, né? Nós não temos como, e esse problema, ele não reflete apenas no EJA, ele reflete em todos os alunos, né, de todas as redes do país. Então, nós estamos cumprindo rigorosamente com uma vantagem, que nós Guarulhos fez a antecipação, né, da vacinação dos profissionais, que isso, com certeza, eu acho que é um avanço bastante significativo e importante, que vai trazer mais segurança, principalmente para os ambientes escolares e principalmente para os nossos profissionais. Então, isso está sendo feito dessa maneira. A cesta básica foi por falta de recurso. O que acontece é o seguinte: nós temos duas fontes de recurso, nós temos o PNAE e o salário educação. Tá? O que acontece? O nosso per capita para alimentação dentro da escola é algo em torno de R$ 32 a R$ 34, né, per capita. Né? A cesta básica, nós pagamos 55, se eu não me engano, acho que é esse o valor. Então, você tem quase que o dobro do valor que nós teríamos numa alimentação normal, né? Alimentação na escola. E óbvio que uma situação como essa acaba impactando no orçamento, né? Então, a gente não foi por falta, mas não... veja, quando esse recurso se exauriu no ano passado, que foi acho que em meados de julho, agosto, tá? Nós criamos uma fonte, né, do Tesouro,
direto para poder prover. Então, a questão do orçamento, do recurso propriamente dito, ele não é impeditivo. O que aconteceu no ano passado foi o seguinte: nós tivemos em dezembro, as empresas que ficaram com lote residual, que a primeira, a segunda, eram 5 empresas, se eu não me engano, elas declinaram, tá? Elas declinaram da entrega. E aí, nós tínhamos ainda um saldo de cesta, né, que a gente conseguiu levar até fevereiro, imaginando, né, que em fevereiro, no dia 1º de fevereiro, a gente teria a situação normalizada. Então, todos voltariam para a escola e a gente utilizaria os recursos normais, né, para alimentação escolar. Então, nós planejamos dessa maneira, e foi feito dessa maneira. No entanto, com essa desistência, né, e a gente tinha esse lote residual como um backup, né, porque as crianças iam retornar para a escola, e isso, paulatinamente, elas viriam para a escola e a gente transferiria, né, a alimentação escolar, né, que é mais barato para a gente, e diminuiria a necessidade de entrega de cesta. Mas isso não aconteceu por conta dessa segunda onda que veio e acabou que nós tivemos que... Aí marcamos o retorno para março, não aconteceu também. Maio, né, vocês acompanharam toda essa história, então foi por conta dessa situação e não por falta de recurso. Então, mais uma vez, caso a gente, o recurso do PNAE, do salário educação, ele venha a se exaurir, tá? A gente tem como buscar uma outra fonte de receita do Tesouro para poder garantir as cestas. Nesse caso, especificamente, aconteceu porque essas empresas declinaram, nós tivemos que abrir um novo processo licitatório para poder garantir a entrega. Por isso que aconteceu esse espaço, né, de entrega, esse gap contratual aconteceu, e a gente não conseguiu prover nesses 2 meses, mas agora já está tudo regularizado, estamos entregando e continuaremos entregando de maneira normal. Tá. Bom, é importante no EJA ainda, a Fábio está lembrando aqui, que a gente está respeitando o toque de recolher, nós temos horários, né? E muitos alunos do EJA já foram vacinados por faixa etária. Então, nós temos essa situação também, e aquelas pessoas com comorbidade, faixa etária, eles já foram, isso no que se refere aos alunos. Bom, dos CELS, espaços internos e piscinas. Nós revitalizamos os espaços internos, muitos CELS, internos e externos, muitos CELS estavam com problema de pintura, pequenas reformas, reparos, telhado, né, muitos com comprometimento de telhado, e a gente revitalizou essas áreas. Óbvio que a questão da utilização das piscinas nesse período pandêmico, ela realmente não foi autorizada, porque nós não poderíamos nem abrir os CELS, né, para outros tipos de atividade, quanto mais abrir piscina. Então, a piscina só não teve nenhum tipo de... Nós não concedemos abertura por conta do respeito ao Plano de São Paulo, né, e as regras, né, que a pandemia exigiu, que a gente não poderia, tão poucos espaços internos para atividade esportiva, né, quadras, e também para atividades recreativas, e as piscinas, obviamente, também nessa mesma situação. Nós já temos uma das piscinas, que acho que é do Céu Alvorada, já foi reformada. O único céu que está com problema é o São Miguel, mas desde a inauguração. O único problema que nós temos ainda com piscina é do Céu São Miguel, que não funciona, tá? Porque aí é um problema estrutural mais, assim, grave, e nunca funcionou, tá? Mas todas as outras piscinas nesse processo foram recuperadas, tá? Bom, esses foram os questionamentos do Rômulo, não sei se sobrou mais alguma coisa. Bom, aí eu vou passar aqui para a vereadora Márcia. Vereadora, primeiro a questão do conselho. Nós temos aqui a Fábia, que é a representante do conselho, ela está aqui na sessão, agora a sessão é virtual. Eu não sei se outros representantes do conselho estão participando, tá? Não tenho como, mas é aberto,
e sabiam, né, de que no dia de hoje a gente estaria fazendo a apresentação da LDO. Com relação aos riscos fiscais, isso não é uma prerrogativa da educação, é uma prerrogativa da Fazenda. Então, na exposição da Fazenda, o secretário vai fazer essa abordagem com relação à questão dos riscos fiscais. Nós preparamos a proposta, né, com base, inclusive, nos números, né, da própria Fazenda. Então, nós estamos, de uma certa forma, dentro da lei, né, e do que a Fazenda estruturou como parâmetro legal. Então, a gente encaminha a proposta dessa maneira. Então, a Fazenda tem essa responsabilidade, e aí a senhora pode fazer o questionamento, né, no momento oportuno, a Fazenda, no momento da apresentação, ou através de requerimento. Bom, então, alimentação escolar. O questionamento se faltou dinheiro no ano passado. Então, mais uma vez, o recurso do PNAE, ele se exauriu em julho, mais ou menos, e aí nós tivemos que buscar uma fonte do Tesouro para poder fazer a complementação e garantir as cestas até o final do ano, no contrato novo. Mas a falta do recurso do PNAE não significa o não atendimento, entendeu? Porque nós temos condição de buscar esse recurso no Tesouro e prover a cesta. Bom, no caso da C, que a gente... Como que tá? Não estou entendendo aqui no caso. No caso das cestas, que a cesta, você já falou, mas a cesta custa muito mais caro do que a alimentação. Veja, a cesta, como eu já falei no início, ela custa muito mais do que a alimentação per capita dentro da escola. E é por isso que faltou, porque senão nós tínhamos a previsão para o atendimento até o final do ano de maneira muito tranquila. Faltou o recurso, exauriu o PNAE, e o PNAE ele teve uma autorização do governo federal para que nós pudéssemos utilizá-lo para aquisição de cesta, isso para o país inteiro, né? E aí, por conta do valor que é quase o dobro da alimentação per capita na escola, esse recurso se exauriu antes do final do ano, e aí a gente buscou uma fonte do Tesouro Direto para que a gente pudesse prover até o final do ano. Vamos lá. O senhor Luiz Assede fala sobre um prédio, questiona. Um abraço, senhor Luiz. Prazer em falar com o senhor de novo aí, depois dessa luta que o senhor teve aí com a saúde. É muito bom vê-lo forte e firme aí. Ele fala de um prédio na Vila Branca. É isso? É o Cardeais. Ele fala do Cardeais. O Cardeais está em processo de licitação, seu Luiz. E a gente está concluindo, nós vamos entregar essa escola ainda esse ano, tá? Então, ele está o ano que vem, na verdade. Esse ano nós concluímos o processo licitatório e entregamos até o ano que vem, mas realmente é um problema que se estendeu, como essas outras duas, que é o Parque Secap, que está aqui o nosso presidente, que é um defensor do Parque Secap, nós tivemos inúmeras vezes lá, e também do Indiaporão. O que acontece? Esses processos, nós tivemos que encerrá-los, né? E é incrível o tempo que se leva para encerrar um processo como esse, porque ele tinha uma série de problemas, e problemas, inclusive, judiciais, que nós estamos encaminhando, e aí o que é judicial a gente encaminha para a justiça, mas nós tivemos todas as ordens de problema para poder superar, para que a gente conseguisse retomar o processo. Então, ele realmente ficou paralisado por um longo tempo, porque a gente tinha que resolver. Tem alguns, inclusive, qual deles que está no FNDE? Tem algum do FNDE aí ou não? Desse não, né? Porque é do novo, né? Porque também, às vezes a gente consegue resolver o processo interno, mas aí tem prestação de contas junto ao governo federal, porque o recurso veio de lá, e a gente não consegue dar solução para isso no prazo, né, das demandas. Na verdade, nesse caso, a gente já conseguiu superar toda a questão jurídica dessas três, e o que está mais avançado no caso é o do Parque Secap, que aqui está o Geraldo
que é um defensor, cobrou muito, e esse já está mais avançado. Os demais já estão com prazo para a abertura do processo licitatório. Bom, as piscinas dos céus, então, apenas a do Parque São Miguel não está funcionando, que é um problema estrutural maior, e a gente acha que isso cria um problema muito grande, né? Piscina é cara a manutenção, esses projetos anteriores, eles tiveram problemas de ordem de projeto mesmo, e a gente, em algum deles, tivemos que fazer uma intervenção bastante grande para poder corrigir os problemas de engenharia que se apresentaram, né, de vazamento, de toda a ordem, mas que a gente já conseguiu sanar. Então, só um não está ainda, que é o do Parque São Miguel. No entanto, nós não podemos autorizar o funcionamento por conta da questão das regras da pandemia. E também o frio. Nesse período de frio, as piscinas realmente ficam fechadas. Bom, aí as que estão com plena capacidade de funcionamento Cumbica, Alvorada, Pimentas, Ottawa, Continental, Bom Sucesso e Dutra, né? E aí, eu acho que foi o seu Luiz que fez uma menção com relação ao seu Bom Sucesso. Não, acho que foi o... Mas tá 100%, nós consertamos. Então, todas elas estão com plenas condições. Aí vamos torcer para que a pandemia termine o quanto antes e que a gente consiga, até o final do ano, abrir esses equipamentos de maneira plena, porque para a gente, e principalmente a Luciana está aqui da Escola 360, vocês não sabem como é frustrante, né? Você ter um equipamento que hoje está lá, bem estruturado, bem formado, né? Todo equipado para poder receber, e a gente não pode reabrir. Então, a gente viveu esse conflito o período todo da pandemia, porque os próprios munícipes cobram, né? Mas a gente tinha a convicção que não poderia abrir, porque isso contrariava todas as regras e protocolos de segurança sanitária. Bom, o Geleia, queria agradecer aqui, o Geleia, as palavras sempre muito cordiais do amigo Geleia. Estamos lá à disposição, viu, Geleia? E aí, com relação à questão das piscinas, eu já respondi. E aqui agora, o meu amigo Wesley, que aborda a questão dos projetos para ampliação dos céus. Então, com relação a isso, nós temos na PPP o projeto de construção de 5 novos céus, né? Nós temos 5 novos céus projetados para a PPP. Obviamente, nós não temos ainda os terrenos para esses 5 novos céus, nós temos uma ideia de algumas regiões, né? Mas nós não temos todas elas ainda definidas, mas nós entregaremos 5 novos céus para Guarulhos. E 25 novas escolas, como eu falei quando toquei no assunto da PPP, né? Que com isso a gente vai resolver, né, o problema dessa demanda e eliminar definitivamente o turno intermediário, né? Que isso realmente é um problema seríssimo na educação de Guarulhos. Nós temos que acabar com isso quanto antes, para que a gente consiga retomar e empreender outros processos de aprendizagem, né, que hoje a gente não tem condição nem de estabelecer projetos novos, por exemplo, de contraturno, porque a gente não tem espaço, simplesmente nós não temos espaço físico. Nós tínhamos um projeto que está represado, que é o projeto de inglês, né, que a gente queria um curso de inglês dedicado, né, até porque o prefeito até colocou no seu programa de governo, Guarulhos tem essa característica, né, de ser um grande receptivo, né? Então, para encaminhar essas crianças depois, no futuro, para o mercado de trabalho, a língua, né, a fluência do inglês é fundamental, né? Nós temos aqui o maior aeroporto da América Latina, então seria um projeto fundamental, que a gente não consegue, porque como nós temos aí metade das escolas, praticamente, ou um pouco mais da metade, com 3 turnos, e algumas com 4 turnos, porque ainda tem o EJA, nós não temos. Para a gente colocar um projeto desse, nós teremos que garantir a equidade, para que todos tivessem acesso. Pensamos lá atrás
de colocar no sábado, mas no sábado ela não pode ser compulsória. Então, a gente vai ter que aguardar um tempo ainda para poder... E não só esse projeto, né, que tem outros projetos também que contribuiriam de maneira contumaz para o processo de aprendizagem, para a melhoria do processo de aprendizagem, que a gente tem esbarra nessa situação. Por isso que a PPP é tão importante. A PPP é importante por esse aspecto. Nós daremos um salto de qualidade e garantiremos para essas crianças a condição digna. Eu digo que isso não é um problema exclusivamente de Guarulhos, isso é um problema de todas as redes. Eu acho que é uma discussão que vai ter que ser levada para o Plano Nacional de Educação, como a questão da informática, né? Do ensino híbrido, ela vai ter que estar nesse contexto, mas a adequação e a construção dos espaços, né? Esse é um problema que afeta de maneira geral todas as redes do país, né? E vocês imaginem uma criança, qual o estímulo que uma criança tem para ir para uma sala de aula onde o telhado está caindo, ou tem um buraco, uma goteira na cabeça, né? A gente tem que ter essa preocupação, porque o espaço interfere, sim, no processo de aprendizagem. Bom, o vereador Wesley também aborda a questão do abandono da gestão anterior das obras. Oi? Com relação à manutenção, hoje nosso gasto, isso já foi colocado para vocês, né, que nós temos um gasto grande com manutenção, um recurso pequeno, e um recurso agora que será menor ainda para 2022, então a gente acaba que não dando uma atenção, né, para manutenção, por conta do recurso, na mesma velocidade da demanda, e ainda comprometendo a construção de novas unidades. Então, a PPP também soluciona esse problema, né? Nós pegamos realmente uma série de obras com problemas de toda a natureza que vocês podem imaginar, né? Com problemas de prestação de contas, com problema, por exemplo, de erros de projeto, de medição, erros, assim, absolutamente básicos, assim, de projetos que não tinham... eu estou tentando me lembrar de mas que acho que não tinha previsão. Tinha um projeto que não tinha previsão de telhado, não tinha uma situação dessa? Telhado, né? Era um projeto que, vocês imaginam, o projeto não tinha previsão de telhado. Era uma escola, tal, mas ela não tinha previsão. E aí, como que faz? Né? Então, por isso, que no dia a dia, quando a gente vai se deparando com isso, parece até uma coisa meio, sei lá, jocosa, né, de falar, mas não é uma coisa muito séria, porque isso implica num esforço, né, burocrático e jurídico para poder resolver esses problemas, assim, incrível, né, incrível. Então, esse é um legado muito negativo, né, que a gente está tentando aí ainda superar. Nós entregamos 12 obras, temos 6 para entregar ainda, e essas manutenções que eu mencionei para vocês no início, que são manutenções de grande porte. Essas manutenções, assim, tem algumas situações que é quase que a reconstrução de uma unidade, né? Então, muitas unidades, por exemplo, com telhado inadequado, né? Com aquelas telhas que não são que não é a telha sanduíche, então ela acaba... Não é térmica, não traz conforto térmico, então a gente tem que alterar. Dentro dessa lógica e desse compromisso na melhoria dos espaços, né? A gente precisa avançar. Esse é um problema, reforço aqui, não é um problema de Guarulhos exclusivamente, né? Nós estamos atacando esse problema dessa maneira, encontramos na PPP um caminho mais célere para resolver o problema, mas esse é um problema do país, tá? Isso, com certeza, será discutido no Plano Nacional de Educação. Eu participei de um seminário semana passada, né, e lá tinha como é que chama, agora esqueci, uma referência aí na educação básica do país, e ele abordou exatamente esse tema. Nós estamos, a pandemia, né, trouxe muitos assuntos que estavam aí meio que num limbo, né, e que nós vamos ter que enfrentar. A questão da tecnológica é um dos problemas, e a questão de infraestrutura física é um outro grande problema que nós vamos ter que enfrentar. Bom, aí o vereador Wesley também fala aqui, as piscinas estão abertas durante a pandemia. Eu já mencionei que nós não, evidentemente, nós não conseguimos abrir durante a pandemia por conta da questão dos protocolos sanitários, né? Então, elas estão fechadas por conta disso. No entanto,
nós temos de problema, de fato, apenas uma que não tem condições de funcionar. Então, vamos tentar empreender todos os esforços, porque ali o problema é mais sério, para que, tão logo a pandemia arrefeça, a gente tenha condição de abrir, inclusive, essa unidade de maneira plena. Acho que, basicamente, é isso. Eu queria aqui, estou à disposição ainda dos munícipes, mas eu queria aqui agradecer a todos, agradecer ao Rômulo, o vereador Rômulo, a vereadora Márcia, o vereador Wesley, o vereador Luiz Assede, o vereador Lucas, o vereador Geleia, eu não sei se tem algum outro que eu não estou vendo aqui, mas agradecer a vereadora Carlinda, que eu vi também, agradecê-los, tá, pela oportunidade de estar aqui hoje, prestando esses esclarecimentos para a sociedade. Bom, senhores... Geraldo, a questão de ordem aí, Geraldo. Questão de ordem, vereador Rômulo. E você falou que ia ter réplica e tréplica? Réplica, tréplica, o que você quiser. Então, eu queria, quando eu tiver a oportunidade, falar de novo, por gentileza. Deixa eu só abrir para os munícipes. Sim. Se há alguma pessoa do conselho também que queiram se pronunciar, e algum munícipe que estejam aí online assistindo a sessão, audiência, eu pediria o nosso cerimonial. Quem poderia informar aí se há perguntas? Não há perguntas, então vamos em frente. Rômulo, pode falar, com a palavra o vereador Rômulo. Pois não, Geraldo, muito obrigado, tá? É a questão viu, secretário, eu vou voltar à questão lá do EJA, e quando eu falei que é temerário a volta às aulas com o EJA, eu estou falando olhando a cidade como toda, né? Que essa população não foi vacinada. E eu não estou olhando a questão pontual, que é o professor, estou olhando o aluno EJA, aquela questão que na cidade de Guarulhos, quando você fala tanto que Guarulhos está avançado na questão da vacinação, foi a primeira vacinação dos profissionais da educação, mas eu vou te dar um dados aqui, que está na Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Dos 645 municípios do Estado, Guarulhos, em vacinação, está no número 619. Então, a questão de vacinação aqui na cidade está um horror, um atraso total, olhando como um todo, entendeu? Então, isso impacta de quem? No aluno do EJA. Ele não foi vacinado. E o aluno do EJA, ele está a maior parte está dentro desse público que ainda não foi vacinado. Então, a minha questão foi se não é temerário essa volta às aulas a esses alunos do EJA. Estou falando dos alunos, do aluno desse período, mesmo respeitando todos os protocolos possíveis, né? Outra questão que ficou aí meio... não são respostas, mas foi usado politicamente, e eles que não entenderam, foi o senhor que citou que o céu foi revitalizado. Eu disse que as piscinas, não. Eu não estou falando em abrir piscina, ninguém estava falando aqui, o vereador aí falou que eu estava falando para abrir piscina em período de pandemia. Não disse isso, eu disse que as piscinas não estão revitalizadas, como você usou esse termo, né? Eu vou citar, você citou uma que não está em condições, eu vou citar uma que está fechada desde 2016. Está fechada desde 2016, que até hoje nunca foi aberta. E a pandemia é de 2020 para cá, que é a piscina do Céu Paraíso Alvorada. Está lá, né? Inclusive, com a situação lá muito grave, né? Que é possíveis juntar inseto na água que está lá parada. Então, eu fiz esse questionamento. Eu não questionei a abertura de piscina aqui em período pandêmico, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando, se fez a revitalização, por que não fez nas piscinas? É isso, muito obrigado. Questão de ordem, eu também quero registrar a minha réplica, presidente.
Por favor, vereadora. Primeiro, eu quero agradecer o secretário, porque todas as vezes realmente que eu peço uma reunião, ou que eu ligo, ou que eu mando uma mensagem, de pronto, ele está sempre me respondendo, e isso realmente a gente não pode deixar passar desapercebido. Muito obrigado, seu secretário, pelo atendimento que vem dando a essa vereadora. Com relação, quando, inclusive, ele já falou isso comigo, com relação a essa falta de previsão, às vezes, de constrói, mas esqueceu do telhado, ou tem telhado que está vazando, como muitas vezes o secretário me falou com os meus questionamentos, né, porque eu estou sempre questionando. E eu pergunto ao senhor, seu secretário, por que a Proguaru não pode realizar essas construções? Porque a Proguaru, ela tem um KNAI para isso. Então, nós poderíamos, ao invés de demorar tanto para fazer, porque de outras formas, não poderia colocar a Proguaru para resolver esses problemas e sanar de uma forma mais rápida, né? Uma outra questão que eu não posso passar desapercebido, senhor secretário, eu sei que o senhor tem um senso de justiça muito grande. Hoje o senhor disse que a conselheira, quando eu perguntei se tinha algum conselheiro acompanhando, o senhor disse que tem, na parte do conselho, tem a senhora Fábia, que está acompanhando, mas nós sabemos que a senhora Fábia é da gestão. Eu gostaria de saber se tem conselheiro do segmento dos alunos. E quanto tempo foi avisado esses conselheiros? Esses conselheiros foram consultados? Porque isso é muito importante, o senhor falou em democracia. E democracia, no meu entendimento, o conselho tinha que estar aí, bem atuante. E nós temos que saber se o conselho não quer ser atuante, nós vamos ter que cobrar o conselho. E se o conselho não foi comunicado a tempo, também nós vamos ter que cobrar a gestão. Então, é isso, senhor presidente, senhor secretário, muito obrigada por estar sempre atendendo essa vereadora de forma muito educada e cortês. Obrigado, vereadora. Obrigado. Márcia. Por favor, secretário. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador Rômulo. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à vacinação que o vereador Rômulo aborda. Nós temos aí, nessa faixa da EJA, nós temos aí muitos adultos que já por uma situação ou por outra já foram vacinados, né? Ou pela faixa etária, ou por alguma comorbidade, ou pela atividade que desempenham. Então, nós temos esse dado. Veja, com relação à vacinação no município de Guarulhos, nós temos que fazer justiça e trazer um assunto à pauta da injustiça, na verdade. Nós temos a cidade, por exemplo, São Caetano do Sul, que recebeu, tem 250 mil habitantes, acho que, se falso engano, São Caetano recebeu mais vacinas do que Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes. Então, essa injustiça está clara, né? O prefeito vem falando a respeito disso sistematicamente, que o número e lutando junto ao governo do estado sistematicamente para que haja um tratamento, né, equânime por parte do governo do estado na questão da distribuição. E realmente a gente não sabe o que motiva esse tipo de comportamento. Vamos pegar um outro exemplo, Campinas. Né, Campinas é menor populacionalmente falando do que Guarulhos. E Campinas também recebeu muito mais vacina do que Guarulhos, né? A gente tem que travar essa discussão com o governo do estado, isso melhorou de uns meses para cá, porque no começo realmente existia uma disparidade muito grande em relação a esses municípios, e é papel do governo travar essa discussão, e o prefeito tem feito isso de maneira insistente, e conseguiu melhorar bastante esse processo, né? Existem algumas injustiças com relação a números de Guarulhos, né, que eu acho que é bom que se diga, né? Quando a gente fala em número geral de ocupação de leitos, por exemplo, Guarulhos é muito injustiçado. Por quê? Nós temos aqui 2 hospitais gerais, e esses 2 hospitais acabam impactando
esses números inflando. Quando você joga a situação só para os hospitais municipais, você tem um número menor de ocupação. Não estou falando isso para querer justificar, tá? Porque nós sabemos o problema, e o problema ele é um problema no estado todo. Mas é importante que a gente saiba que esse tratamento, principalmente na questão da distribuição das vacinas, ela não tem sido feito da maneira garantindo o princípio da equidade, né? E principalmente da proporção dos municípios. Desde o começo, o prefeito lá atrás, quando começou a pandemia, uma das primeiras ações que ele teve foi de ir a Brasília, ainda era o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, né? Pedindo uma atenção diferenciada para Guarulhos. Foi a primeira reunião, podem pegar aí nos arquivos, saiu na imprensa. Por quê? Exatamente pela característica de Guarulhos, né? Que agora, né, tomaram as medidas, entendendo que o aeroporto como se fosse um vetor de distribuição do vírus, né? Nós sabemos o número de passageiros que acessam a América do Sul, não estou falando só de São Paulo, né, através do aeroporto de Guarulhos, então você tem que ter uma atenção. E isso lá no começo da pandemia, lá bem no começo, o ministro Mandetta, não me esqueço disso, porque foi uma discussão de manhã, o ministro atendeu, acho que 1 ou 2 dias depois, atendeu pelo telefone primeiro e depois atendeu ele presencialmente lá em Brasília. É fato também que a gente tem tentado empreender e sair na frente no sentido dos protocolos, né, tentando buscar soluções. Essa questão da película no ônibus é muito importante, porque a gente sabe que os meios de transporte são proliferadores do vírus, né? As pessoas andam ali todas cheios, né? Principalmente agora no inverno, as janelas fechadas, então é muito preocupante. Então, foi uma outra ação bastante importante. Mas voltando à questão da EJA, né, a gente tem essa situação. Na verdade, é uma situação que ela não está circunscrita à EJA, né? Como o senhor mesmo disse, é uma situação do município, e de todos os municípios do país, das cidades, mundo afora, né? Então, a gente tem que tratar isso, sabendo que a EJA tem uma característica diferenciada, né? Porque você tem ali pessoas que têm um nível de compreensão da necessidade de distanciamento social diferenciada, por exemplo, de uma criança que está em educação infantil. Ali você tem um nível de compreensão maior. A preservação, inclusive, do distanciamento social é muito mais compreensível por parte do adulto do que é da criança, né? Então, o que nós não podemos, vereador, é manter essa situação de maneira indefinida, né? Nós tínhamos uma visão do processo lá atrás, em março do ano passado, né, quando eclodiu a pandemia. Nesse processo, a gente avançou, nós começamos a compreender mais o comportamento, né, da pandemia, mas, mesmo assim, nós temos que nos reinventar quase todos os dias, né? E eu acho que isso vai perdurar por algum tempo ainda, né? Enquanto a gente não tiver um avanço significativo no processo de vacinação, de imunização das pessoas, nós vamos ter ainda essa situação de abre e fecha, né, de contenção. Nós temos um acompanhamento bastante rigoroso com relação à questão de contaminados, principalmente, né? Os nossos protocolos são muito rígidos com relação a isso, mas tudo que fazemos, na verdade, ainda é muito pouco, né? Porque a gente sabe que a pandemia está aí, está matando as pessoas. A gente tenta, de toda forma, estabelecer critérios para poder garantir uma segurança maior, né? E estamos buscando isso diariamente, né? Tem um comitê que se reúne para poder discutir isso com a autoridade sanitária, para ver de que forma que a gente consegue ter um controle maior. Mas tudo isso ainda é muito insuficiente, dada a proporção do problema. Mas eu tenho, assim, absoluta convicção que a gente está na dianteira de muitos outros municípios país afora. Bom, ainda com relação à EJA, nós respeitamos o protocolo
O protocolo do Estado, para o senhor ter uma ideia, ele fala em 35% de ocupação. A gente faz com 30%. Então, nós temos um critério mais rígido aqui. Tem a questão do horário reduzido, o atendimento individualizado, o toque de recolher, que a gente respeita. Nós temos ainda, não é compulsório, é facultativo, né? Essas pessoas recebem também, têm acesso aos saberes em casa, né? Então, a gente tem, assim, uma condição que eu diria de uma segurança para poder fazer a retomada. Com relação à piscina, o senhor citou a piscina do Paraíso Alvorada, né? Ela foi revitalizada, sim, tem até matéria, depois eu posso até encaminhar, que o prefeito teve lá, em 2019 ela foi revitalizada, tá? E funcionou, e ela tem plenas condições de funcionamento. Depois, vereador, eu até poderia ir com o senhor lá, tá? Se o senhor quiser fazer uma visita, podemos e fazer essa visita e verificar, inclusive, se há algum problema. Eu me comprometo aqui, de maneira pública, em empreender todos os esforços, caso ela não esteja em funcionamento, em plenas condições de funcionamento. Vamos lá, a vereadora Márcia, então. Ela questiona por que a Proguaru não faz. Tá. Vereadora, a senhora, no questionamento, levantou por que a Proguaru não realiza as grandes reformas. Veja, muitas dessas reformas estão sendo realizadas pela Proguaru, muitas delas, não todas, porque tem uma questão de uma restrição na questão de projetos muito, muito vultuosos, tá? E esses a gente não faz com a Proguaru, mas vultuosos que eu digo não do valor financeiro, mas da questão de engenharia, de intervenção de engenharia, até por uma restrição da capacidade técnica em alguns aspectos. Aquelas que a Proguaru tem condição técnica de executar, elas estão dentro do escopo dos contratos e a Proguaru vem realizando. Então, depois eu posso até demonstrar e mandar um relatório para a senhora de todas aquelas, acho que nós temos hoje 14, né, Daniel? Quantas com a Proguaru? Acho que... 6 grandes. Oi? Mas foram 6 grandes feitas pela Proguaru. Dessas 14, nós estamos hoje com 3 em execução e 6 já foram executadas, 6 grandes, pela Proguaru. Então, isso a gente tem feito dessa maneira e depois eu lhe encaminho esse relatório, vereadora. Tá bem? Bom, com relação ao conselho, é que, veja, eu na verdade, hoje eu vi o questionamento que fizeram com relação à questão do envio, né, do material, mas foi enviado hoje às 9 horas, né, vereador? E o projeto, ele já está... O orçamento está desde o dia 30 de abril. Desde o dia 30. A agenda, eu fiquei sabendo da agenda de hoje, na verdade, na quarta-feira, na véspera do feriado. A prerrogativa de comunicação não é da Secretaria de Comunicação ao Público Aberto, não é uma prerrogativa da Secretaria. De qualquer forma, eu acho importante, valorizando esse aspecto, né, da democracia, da gestão democrática, não tenho nenhum tipo de ressalva, muito pelo contrário, isso só contribui, né, para que a gente consiga corrigir eventuais erros e ampliar a discussão, inclusive, com a sociedade, e a representação dos conselhos, ela é, no meu entendimento, absolutamente necessária. Então, quero registrar aqui, não é uma prerrogativa nossa, no entanto, se há ausência do conselho, não sei se eles estão participando de maneira remota, através da plataforma, né? Mas se não estiverem, infelizmente, não é uma prerrogativa da Secretaria, tá? Só para ficar claro. Mas muito obrigado pelo questionamento. Só para informar os senhores vereadores, a assessoria da comissão comunicou, sim, foi divulgado em jornal, site da Câmara, e a cidade foi divulgado para toda Guarulhos, viu, vereadora Márcia? As audiências que teriam início na data de hoje. Sendo que a primeira audiência foi a Secretaria da Educação.
Eu só quero, se posso Sim. falar, presidente? Eu não sei se tem mais algum questionamento. Não tem nenhum munícipe. Eu vou passar para o secretário fazer a exposição final, secretário, tá? Para a gente encerrar essa audiência. Bom, eu queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, tá, de estar aqui prestando contas e encaminhando a proposta LDO para 2022. Quero agradecer aqui todos os nossos diretores, tá? Assim, e agradecer especialmente a rede de Guarulhos, agradecer a Fábia, né? A Fábia também é uma trabalhadora da educação incansável, né? Vira à noite, trabalha. Não sei como ela não pegou Covid ainda, não é desejando para ela, mas é inacreditável. Eu já peguei 2 vezes, e ela está aí, vai, vira, tal. Eu realmente... E o empenho de cada um dos nossos diretores aqui no compromisso de ter uma boa entrega. E falo isso também da nossa rede, dos nossos professores, dos nossos diretores, né, que realmente é comovente a forma como encaram, né, a educação. Eu acho que Guarulhos tem um privilégio em relação à educação, em relação aos municípios que eu conheço, que eu tenho contato, realmente é uma cidade privilegiada, porque o compromisso dessa rede é um compromisso que eu não vejo, né, não estou falando aqui, porque realmente não vejo em outras redes esse nível de comprometimento. Vocês imaginem que nesse processo de pandemia, a dificuldade de um professor, né, que nunca colocou a cara na frente de uma câmera, ter que montar uma aula, ir para frente da câmera, porque não é só ir para frente da câmera e falar, né, você tem que envolver o aluno, manter ele ali, né, dedicado. A gente fez nesse processo, é importante que se diga, nós fizemos consultas públicas, né, e fizemos buscas ativas também, para saber qual que era o nível, né, o percentual de crianças que estavam fazendo o acompanhamento. E nós tivemos, assim, resultados muito positivos, né? Nós temos muitos problemas a serem enfrentados, mas a gente, com essa dedicação da equipe e com a dedicação principalmente desses diretores, dos professores, né, do corpo gestor como um todo, eu acho que a gente vai conseguir superar. Eu quero aqui desejar a todos que fiquem com saúde, que se preservem, né? Nesse momento ainda nós estamos atravessando um momento bastante delicado ainda, né? Rogo a Deus para que isso passe o mais rápido possível, para que a gente consiga retomar as nossas atividades de maneira plena e para que a gente principalmente consiga realizar as entregas necessárias para a educação de Guarulhos. Nós planejamos muito no ano de 2019, evoluímos muito, principalmente no aspecto pedagógico, da revitalização dessas unidades, de construção e entrega das unidades, e, infelizmente, hoje a gente fica com um sentimento um pouco de frustração por conta da pandemia, a gente não conseguiu entregar para que as pessoas pudessem utilizar esses espaços de maneira plena e aplicar aquilo que nós empreendemos no ano de 2019. Mas está tudo aí preparado. Nós estamos aproveitando esses momentos para poder melhorar e melhorar no sentido qualitativo, né? Tudo aquilo que a gente acha que ainda tem espaço para melhorar. Tá? Obviamente que a gente esbarra sempre nas questões financeiras, mas a gente também está buscando alternativa para isso. Né? A gente está batendo na porta de ministério, buscando alternativas para tentar resolver e ter essa entrega que essa população tanto merece e precisa. Tá? Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Bom, gostaria de agradecer os vereadores da comissão da LDO, todos os vereadores, agradecer o secretário Paulo César pela exposição, e em nome dele e aqui da Fábia que está na mesa, quero agradecer toda a equipe da educação, parabenizar pelo trabalho. Nós nos conhecemos desde 1994, né, secretário? Desde 1994? Não. Não vamos falar a idade não, né? Então, a gente se conhece desde 1994 e quando o Paulo César chegou em Guarulhos, eu falei, prefeito, parabéns, prefeito. Né? Se nós tivéssemos o senhor aqui antes, hoje nós teríamos
com certeza estaria bem melhor aí a nossa educação do município. E o nível de satisfação dos professores, dos pais, é um nível elevadíssimo aqui no município, como nós nunca tivemos anteriormente. Então, parabéns pelo trabalho. A Câmara está à disposição, aprovamos aqui a PPP, né? Com certeza vai ser um salto de qualidade para a educação do município, vai melhorar muito. E estamos aqui para trabalhar. Somos homens públicos, vereadores, secretários, diretores, funcionários públicos, todos aí em prol de uma educação melhor, porque o país país desenvolvido, pobre do país que não investe na educação, tá? A educação é a alavanca de tudo, todo o nosso progresso. Então, parabéns pelo trabalho, continue desse modo de Vossa Excelência, simpático, atende todos os vereadores, independente de cores partidárias, né, vereadora Márcia? Independente de oposição ou situação, mas todos os vereadores que vão na Secretaria de Educação são bem atendidos. Muito obrigado a todos. Vereador Paulo Roberto, presente também na reunião. Obrigado, vereador. E eu declaro encerrado a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.